Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, aqui nos estúdios de GZH, tratando sobre inovação, futuro dos negócios, da educação, e hoje a gente vai falar de pesquisa, inovação e tecnologia. Eu já te convido, se tu tá chegando agora, esse é o teu primeiro episódio, ou segundo ou terceiro, para lembrar que tem um monte de episódio no nosso YouTube, no nosso Spotify, ambos em vídeo. Se tu não segue por Radar de Inovação no Spotify. No YouTube é GZH, na aba Podcasts, toda semana um novo Radar de Inovação. E também temos a opção para que tu ouças no SoundCloud. Quero lembrar também que este programa tem a produção do Lucas Vieira, na operação José Thiago Rurri e a Ana Ruff, aqui para fazer o teu áudio e vídeo chegar melhor no teu celular, chegar melhor aí no teu computador. Bom, eu vou trazer uma convidada que já esteve aqui, mas com um projeto diferente. E vocês vão entender por que ela tem essa conexão. A Bibiana, ela veio aqui como minha convidada para falar um episódio da Selva que estava produzindo gordura a partir de pesquisa. Não tinha todo aquele processo de matar o bichinho. E eu lembro, e eu falei para a Bibiana aqui, que foi um forró-bodó porque as pessoas não estavam entendendo muito. E a Bibiana veio trazer aqui é o desenvolvimento da pesquisa. Hoje ela vem falar da Núcleo Vitro. O que é a Núcleo Vitro? É uma empresa que trabalha fazendo estudos, fazendo pesquisas de segurança e eficácia de itens de saúde. Então, o que se faz lá? Se pode trabalhar, por exemplo, com modelos para pele. O que é modelos para pele? Para fazer testes. Efetivamente, quando tu vê lá um produto, um item que tu comprou, esse teste, na realidade, também pode ser feito nessas condições que a Núcleo faz no seu laboratório, trabalhando além de pele com outros modelos de absorção intestinal. E que a Bibiana continua fazendo, qual é a linha entre o programa que ela participou lá e agora, é a pesquisa, é transformar a maneira como a gente entende os processos a partir de inovações tecnológicas. Então, eu vou te dar boas-vindas, e dá para dar boas-vindas de novo, Bibiana, porque foi outro estúdio e foi outro projeto e outra empresa. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Com certeza, para mim é um super prazer poder estar de novo falando sobre inovação em biotecnologia, que é um tema que para mim é uma paixão realmente, né? E eu acho que tu trouxe muito bem, né? O que conecta essas duas iniciativas, né? A Selva, que eu estive vinculada, e hoje em dia a Núcleo Vitro, é justamente a pesquisa, né, o desenvolvimento a partir, e mais especificamente, de biotecnologia, né, como que a gente consegue trabalhar com as células que a gente isola no laboratório, desenvolve tecidos, e esses tecidos para diferentes aplicações, né. Na época a gente falou sobre aplicações alimentícias, né, tu poder se alimentar a partir de algo feito em cultura de células, e a Núcleo Vitro, o foco é especificamente fazer testes de produtos, garantir que um produto é seguro ou eficaz, mas sem precisar testar em animais ou em humanos, fazendo os testes apenas em laboratórios a partir das células de cada tecido especificamente. E desculpa eu banalizar um pouco o tema, mas eu tenho que falar um pouco de uma coisa que com as influenciadoras, sobretudo de maquiagem e de produtos cosméticos, essa discussão, ela se popularizou, né? Das pessoas dizer assim, mas tem teste, mas isso é verificado se pode causar um efeito. Para tentar trazer para as pessoas, é isso que no final a Vitro também está fazendo, é olhar para dizer assim, olha, tem maneiras de verificar, daqui a pouco uma alergia, daqui a pouco se ela fica mais espessa, se o produto funciona melhor, se retém mais ou menos. É isso um pouco na prática? É exatamente isso que a Núcleo Vitro faz. Eu acho que esse sentimento científico de entender sobre as coisas começou muito com a pandemia, ou se tornou mais prevalente, né, na comunidade em geral, a partir da pandemia, quando se discutiu muito mais sobre biologia no espectro geral. E acho que hoje em dia que a gente vê mais também lançamento de novas marcas nas redes sociais, vem muito esse questionamento. Me mostra que é seguro, me mostra que não vai fazer mal eu usar, e também me mostra que é eficaz, né? Eu vou usar, eu vou ter realmente esse benefício que está no rótulo, e uma das formas de fazer, ou melhor, existem 3 grandes formas de tu comprovar isso. Conta pra gente, então. Pode ser feito isso clinicamente, então que seria testes em seres humanos, então a pessoa passa o produto e vê o que acontece. Os testes em animais, hoje, em cosméticos, já são banidos em lei, né? Mas tem outras categorias de produtos para a saúde que ainda podem ser utilizados. E os testes em laboratório, que é onde a Núcleo Vitro se especializou, em que a gente consegue simular justamente, né, a pele humana, sem precisar
né, de seres humanos especificamente, mas trazendo informações mais avançadas. Eu sempre trago o exemplo de que a gente não vai passar o produto na nossa pele, tirar um pedaço para ver se estimulou a síntese de colágeno, né? A gente pode fazer isso de uma forma muito mais assertiva, né, e mais ética em laboratório. Então, que é exatamente esse processo que a gente tem. A gente tem as células humanas da nossa pele no nosso laboratório, a gente vai colocar o produto em contato e verificar o que essas células estão reagindo em relação a esse produto. Cliente de vocês final hoje é mais a empresa que trabalha com esses cosméticos, é a empresa de medicamentos, é a empresa que trabalha com produtos de saúde? Quem é o cliente, digamos, a persona de vocês hoje, assim? Boa. Hoje, a grande maior parte dos nossos clientes são empresas de cosméticos, tanto em cosméticos que fazem os produtos finais, ou seja, que a gente vê, né, na gôndola de supermercado, de farmácias, mas também as empresas que fazem as matérias-primas que vão estar nesses cosméticos, né? Porque a gente tem que lembrar que antes do produto final, ali é uma composição de várias matérias-primas. E essas matérias-primas também precisam ser testadas, e a gente trabalha principalmente nesses dois ramos. Para além disso, também com empresas do ramo farmacêutico, produtos PET e também produtos veterinários e no universo antiviral por conta aí, né, da pandemia também. Quando tu veio aqui no outro programa, eu te pedi para desenhar para as pessoas, assim, na cabeça das pessoas, como que era fazer aquela gordura sem que o animal tivesse necessariamente sido sacrificado. Vou te pedir para desenhar mentalmente para a gente entender. Vocês trabalham num laboratório, vocês primeiro recebem o produto. Como é que funciona, assim? O cliente chegou lá e mostrou que eles estão desenvolvendo tal aplicação. Como é que vocês fazem isso? Maravilha. Então, a gente trabalha em um laboratório, realmente. Nesse laboratório, hoje, a gente tem um banco de células de diferentes tecidos humanos e também de tecidos animais, em caso de produtos PET, mas principalmente hoje em células da pele, né? Então, a gente vai ter as células da nossa camada superficial, que é a epiderme, e da camada profunda, que é a derme. E a partir dessas células, a gente remonta, né, por exemplo, a pele equivalente, em que a gente tem as duas principais camadas da pele. Legal, essa é a base da nossa tecnologia. Mas o que a gente precisa entender, né? O cliente chega pra gente, a empresa chega pra gente e diz, olha, a gente está lançando esse produto no mercado e eu quero verificar o que esse produto está agindo sobre a pele. Será que ele consegue estimular a firmeza da pele? Ele consegue reduzir manchas? Ele consegue melhorar a hidratação? Então, para comprovar isso, a gente recebe esse produto, faz o teste nas células e identifica o que está acontecendo. E todas essas informações, então, a empresa pode usar na sua comunicação, no seu rótulo do produto, né, de várias formas. Provavelmente, essa é uma grande questão que as pessoas não têm muita ideia. Porque daqui a pouco as pessoas também compram cosméticos, ou compram produtos, ou até perfumaria, e vão dizer assim, ah, mas eu não tive o efeito esperado. Ah, mas por que isso não foi testado? Eu acho legal tu explicar, Bibiana, o que tem que ser testado especificamente no processo legal e o que não tem. Por que alguns produtos têm que passar por alguns testes e outros passam por menos ou passam por testes que não são iguais a outros. Explica pra gente o grau de intervenção e como é que isso está no processo legal. Ótimo ponto. Então, hoje a gente tem na Anvisa classificações de 2 produtos, né, que são chamados classe 1 e classe 2. Os produtos mais simples, vamos chamar assim, shampoo, condicionador, hidratante, eles são considerados, né, classificação 1, e eles vão ser considerados produtos que vão demandar menos estudos, né, mas normalmente é feito pelo menos estudos de segurança, né, as matérias-primas que estão ali têm toda uma avaliação de segurança, garantindo que não vão fazer mal, né, para quem for utilizar. E daí tem produtos da categoria 2, que daí a gente vai estar falando de produtos que têm alegações mais específicas. Por exemplo, o protetor solar, né? Aquele número que a gente vê no rótulo, ele sim precisa ser testado e garantido, né, de que aquele número realmente vai trazer uma maior proteção. Além disso, né, esses benefícios que são colocados nos rótulos dos produtos ou que estão presentes em campanhas de comunicação, de marketing, em redes sociais, as empresas precisam ter a comprovação de que aquele produto realmente tem esse efeito para colocar na sua comunicação. Eu não posso colocar, se eu produzir, por exemplo, um produto e eu digo assim, que a pele fica mais hidratada, se o teste não mostrou que a pele ficou mais hidratada, por exemplo. Exatamente, tu não pode. Tem que fazer o teste, tem que ter o resultado positivo para poder fazer essa comunicação. Isso é interessante também para explicar uma coisa que, para quem não conheceu a Bibiana no outro episódio, que é a tua formação original,
que eu não lembrava qual era específico, mas eu lembrava. A Biana não vem da pesquisa do primeiro semestre de faculdade já fazendo pesquisa em laboratório. Fez uma faculdade tradicional, que é a odontologia. Fala um pouco como é que tu tem te conectado com esse ambiente e tu já vieste no programa há uns bons anos, assim, como é que tu tem percebido a transformação também da observação das pessoas sobre esse assunto. Ainda é de desconhecimento de boa parte da população, mas eu queria que tu falasse um pouco da tua conexão com a pesquisa aplicada, como é que tu está vendo isso no mercado e até na inovação hoje nas empresas, de maneira geral. Legal. Realmente, minha formação, né, é em odontologia, mas já durante a graduação eu tive uma grande oportunidade, que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. Ele era um programa do governo federal que estimulava os alunos a ir para fora. E nessa experiência que eu estive em Michigan, nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar com pesquisa em células isoladas. E foi aí que eu me apaixonei por esse universo, né, da biotecnologia como um todo. Eu chego a me formar como cirurgia dentista, mas nunca mais atuei, vou chamar na forma convencional, atendendo pacientes após a graduação. Eu segui por um caminho da pesquisa, então fiz meu doutorado nesse universo de biotecnologia, daí trabalhando não só com essas células isoladas, mas como reconstruir tecidos e órgãos durante meu doutorado, e veio essa inquietação, né, de como que a gente leva essa ciência feita na universidade para as aplicações no mercado. E foi aí que a Núcleo Vitro nasceu. Eu confesso que ainda hoje as pessoas ainda se chocam, né, quando eu conto sobre a minha graduação. Acho que é natural, por um lado, mas isso vem sendo cada vez, assim, um pouco menos um tema sensível, né? Acho que hoje em dia as pessoas têm mais essa abertura de que tu não precisa entrar naquela caixinha, né, da graduação e seguir nela por tantos e tantos anos. Acho que hoje que a gente tem uma transformação ainda mais veloz com a inteligência artificial, vai se tornar cada vez mais natural, né? A gente ter várias carreiras ao longo da nossa trajetória profissional e muitas vezes, né, trocando de cadeira, né, não a mesma da graduação. Eu te perguntei isso também para entender quando tu criaste a Núcleo Vitro, como é que... Eu imagino que para ter, por exemplo, um fornecedor, um vendedor, para qualquer função, se eu vou contratar alguém para vender uma assinatura de 0 hora, eu vou explicar e dizer, olha, a importância de ter informação de qualidade verificada e agregar serviço. Agora, o teu setor não é simplesmente dizer assim, então, eu estou procurando um profissional que trabalhe com pesquisa, né? Então, eu queria te perguntar como é que tu cercou e como é que tu criou, como é que tu construiu a empresa ao longo desses anos, agregando pessoas com esse core, com essa experiência, que como tu falaste, né, tá melhorando, mas ainda é uma experiência específica. As pessoas ainda vão entrar grandemente na faculdade de odonto lá e vão se formar para ser dentistas, alguns vão ser especialistas, né, cirurgiões. Como que tu montou essa estrutura? Como é que é hoje a empresa do ponto de vista das pessoas? Boa. Com certeza, montar uma empresa, né, contratar pessoas já é difícil por si só, né? Num ramo específico tem camadas adicionais de desafio. O que eu sempre busquei foi trazer pessoas interessadas, né, e que queriam crescer junto com a empresa. Então a gente buscou sempre por profissionais que tivessem vontade, né, gostassem de pesquisa, acho que esse é o ponto principal, né, gostassem de pesquisa. Então hoje, né, a gente tem 2 pessoas na área técnica que têm doutorado também, né, em formações diferentes de biomedicina, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, mas que conversam muito com isso. Mas no teu ponto, né, a parte comercial, a gente tem hoje uma pessoa que ela é química de formação, ela trabalhou no setor de cosméticos com matérias-primas, mas não exatamente com testes, né? Então, foi um processo de aprendizado, né? Mas uma pessoa que eu acho que tem curiosidade, que tem interesse, é esse tipo de pessoa que a gente quer estar por perto, e por isso que hoje, né, a nossa equipe ela é uma equipe longeva, né? A gente está já formando essa equipe há bastante tempo, né? Assim como, né, a própria empresa fechou 7 anos agora em janeiro, e eu sempre digo que é uma construção dia a dia. Quando a gente começou, pouco se falava, pouco se entendia também sobre esse tipo de metodologia, e conforme foi passando o tempo, a gente foi sendo cada vez mais reconhecido no mercado e, né, trazendo mais entendimento da relevância desse tipo de estudo. Onde é que vocês estão? O laboratório, onde é que é? O laboratório fica aqui em Porto Alegre, né, mas, por exemplo, a nossa pessoa comercial está em São Paulo, que é onde a grande maioria dos nossos clientes está. Por que isso, né? Embora o laboratório esteja aqui, não existe um grande desafio logístico de estar transitando, porque mais vezes vocês recebem amostras e você trabalha com essas amostras e também as pessoas estão pensando assim, nossa, então reproduz em larga escala? Não, são testes microbiológicos muitas vezes, né? Que tu tem as amostragens e vai fazer o teste. Então isso não é um desafio, daqui a pouco tem uma pessoa vendendo serviços em outro estado e vocês trabalhando aqui, porque isso pode ser feito
a pessoa pode estar se comunicando com vocês até de fora do Brasil e vocês estarem aqui fazendo essa pesquisa. Exato, a gente precisa de uma amostra, normalmente, que a gente chama de 20 gramas, então é muito fácil de chegar até a gente, o que facilita essa logística, né? Então hoje a gente tem empresas que nos contratam de todo o Brasil e também internacionalmente, né? A gente está recebendo, por exemplo, essa semana, uma amostra que vem dos Estados Unidos, que justamente identificou, né, toda a nossa capacidade, tem uma questão de cotação de dólar, que o nosso serviço fica muito mais atrativo, né? Eles entenderam que não, vamos testar justamente com vocês e estão nos enviando, né, uma pequena amostra, a gente vai conseguir fazer vários estudos para eles. Desde que tu vieste da outra vez e também desde que tu fundaste a Núcleo Vitro, tu falaste um pouco de que o mercado tá ficando maduro e eu me lembrei um pouco que algumas coisas surgiram mais concretamente, né? Hoje a gente tem até uma graduação em biotecnologia aqui na URGS. Estávamos falando recentemente também de graduações de neurociência Brasil afora, e eu queria te perguntar como é que tu tá percebendo essa questão da formação, porque meio que tu, né, quando tu chegou era tudo mato, assim, né, então tu teve que basicamente, tu trabalhou em 2 empresas onde tu foi a protagonista desse processo. Eu queria te perguntar se já tá chegando, se tu já percebe esse interesse de estudantes, se as pessoas estão mostrando interesse em aprender e se desenvolver mais na pesquisa, ou se aparece curiosos para saber como é que faz o processo do trabalho de vocês também. Sim, acho que principalmente de estudantes, né, a gente recebe bastante contato, né, de pessoas interessadas em fazer estágios. A gente é um campo de estágio obrigatório e não obrigatório dentro de algumas universidades, o que pra gente é sempre um momento muito rico de trocas, né, porque claro que o estagiário vem para aprender, mas também vem para trazer o que ele tá vivenciando dentro do seu curso e trazendo boas experiências também para a empresa. Então, com certeza, acho que esse universo dos estudantes, de curiosidade, acho que também a ampliação da informação que hoje a gente tem a partir das redes sociais divulga muito mais, né? E traz também esse olhar curioso. O que eu gosto muito são de pessoas proativas, que é justamente isso, né? Entram em contato, querem saber como é que faz para acontecer. Quero ver como é que acontece. Exatamente, que já denota, né, um profissional diferente. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas quando elas vêm aqui, e no teu caso vai ser muito diferente isso, porque quando a gente fala de concorrência em empresas de inovação e de tecnologia, é uma coisa meio abstrata, né? Porque os serviços não são idênticos, ou na escala, ou no processo. E eu queria te perguntar hoje, como é que está o desenho do teu segmento no Brasil? Existem muitas empresas que são como a tua, localizadas, com poucas pessoas, mas que atuam para várias redes. Existem grandes empresas mundo afora. Como é que está desenhado isso para quem está se deparando pela primeira vez com essa ideia? Boa. Atualmente no Brasil ainda são poucas empresas nesse universo. Aqui no Brasil a gente ainda tem muito mais empresas de estudos clínicos, então que são em seres humanos, né, para avaliar o tipo de produto. Esses testes são mais conhecidos pelo mercado como um todo, né? E muitas dessas empresas de estudos clínicos abriram braços, né, dos estudos em laboratório, como a Núcleo Vitro. Mas ao mesmo tempo a gente tem outras empresas que são semelhantes, né? Eu digo que são semelhantes porque a gente se diferencia muito, né, na forma com que a gente executa os estudos, nos modelos de pele equivalente que a gente tem, e agora a gente está dando um passo além para trabalhando com sistemas que conecta diferentes órgãos, que é o sistema do órgão on a chip. E nisso nós somos pioneiros exclusivos aqui no Brasil. Olhando para fora, daí a gente já tem players maiores, né, empresas também multinacionais que trabalham, né, em multicentros nesse tipo de desenvolvimento. Então aqui, né, a competição global ela é realmente bem mais acirrada. Tu falou agora no ponto que eu queria chegar, e por isso que eu te perguntei dessa questão do mercado de maneira geral. Deixa eu até pegar aqui que tu falaste, né? Vocês lançaram um modelo de absorção intestinal voltado ao mercado nutracêutico. Explica pra gente por que isso é um salto, né? Não é uma transição natural. Não, envolve uma cadeia mais complexa, envolve mais estudos. Explica pra gente como é que vocês estão dando esse passo. Boa. Tudo começou porque muitas empresas nos questionavam justamente nisso. A gente está trazendo um novo nutracêutico para o mercado e ainda existe muitas perguntas, né? Ok, tu vai tomar aquela cápsula polivitamínica, mas como é que tu confirma que aquilo está realmente biodisponível no teu corpo e que vai ter a ação que é prometido, né? O que tem tudo isso. Então a gente desenvolveu esse estudo de absorção intestinal, que a gente vai mimetizar o epitélio intestinal e consegue verificar, né, colocando em contato com o nutracêutico, quanto daquilo vai estar biodisponível. Esse foi o primeiro modelo que a gente desenvolveu inicialmente em 2024. E a gente começou a notar que surgiam novas perguntas.
né? Então, mas, ok, vimos o intestino, mas será que isso vai ser metabolizado no fígado? Como que isso vai estar sendo distribuído nos outros órgãos? E daí a gente começou a trabalhar nessa tecnologia que é chamada de Organ on a Chip, que tu tem literalmente é um chip, mas diferentemente, né, de tecnologias de software e hardware, ele é um chip com órgãos. E daí a gente está trabalhando agora com intestino e fígado, trabalhando, né, entendendo como que acontece um metabolismo muito mais robusto e sistêmico com o nosso corpo humano. Explica pra gente o nutracêutico, que a gente já deu esses exemplos, né? Cápsulas de polivitamínicas, por exemplo, são nutracêuticos, para as pessoas saberem o que está sendo testado também no laboratório. Boa. Hoje a gente tem uma gama bem relevante, né, de diferentes ativos, muitos também à base de colágeno, né, a gente vê bastante também suplementos de colágenos hidrolisados. Se tu assistiu TV nos últimos tempos, com certeza passou por uma dessas, assim. Ou então outros ativos que trazem, melhora a energia, melhoram, né, o teu sistema imune. Então, todos esses ativos hoje a gente está testando no nosso laboratório. Vocês participaram de programas como na FINEP, vocês também tiveram apoio da FAPERGS, e eu queria te perguntar um pouco dessa conexão que tu falou lá no início do programa e que eu queria remontar aqui. Eu sempre faço questão, por ser professor de universidade, de mostrar que todas as pesquisas ou projetos que nascem em startup, as pessoas falam assim, a universidade se distancia. Na realidade, por iniciativas como a tua, essa conexão nunca foi, talvez, tão intrínseca, tão próxima como é agora. E eu queria te perguntar, nesse processo da FINEP, da FAPERGS, da tua experiência no mestrado e no doutorado, como é que isso se conectou e se conecta ainda hoje com a Núcleo Vitro? Bom, acho que a Núcleo Vitro nasce por conta, né, realmente da universidade, né, dessa inquietação de a gente faz tanta coisa legal, mas a universidade, por ter seus outros motivos de existir, dificilmente consegue, né, fazer esse nível de atendimento para as empresas. E foi aí que eu entendi que a gente tinha muito valor para fazer isso. Mas para a gente se manter relevante, se manter conectados também com vanguardas e com inovação, eu vejo que é muito importante a gente seguir conectado com a universidade. Até hoje a gente tem parcerias muito sólidas com universidades aqui da nossa proximidade. Então, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com a Universidade de Rio Grande também. São ótimos campos que a gente mantém muita proximidade de pesquisas em conjunto. E isso nos permite a gente seguir inovando, seguir desenvolvendo também novos talentos, né? Justamente quando a gente co-orienta alunos de mestrado e doutorado, por exemplo, que é uma atividade que a gente também realiza. E principalmente quando a gente participa desses editais como a FAPERGS tem e a própria FINEP, que entende que a conexão de universidade com empresa ela é muito rica. Então, todo mundo ganha, eu entendo, no final do dia, quando a gente consegue manter uma relação muito forte de trabalho e inovação. Tu percebe que, desde que tu começou a Núcleo Vitro e agora, tu precisa explicar menos a atividade, ou pelo menos há uma compreensão um pouco maior das pessoas sobre o papel? E eu tô te falando isso até porque muita gente vai nos assistir assim, mas eu confio mais no protetor solar que enfiaram lá na cara da pessoa. Como é que eu vou saber? Eu sei que essas perguntas aparecem e cada post que tu faz, cada conversa que a gente faz em vídeo vão continuar aparecendo. Eu queria te perguntar se elas estão aparecendo menos, se elas estão aparecendo diferente. Como é que tem chegado para ti essa desconfiança do público final e se tu ainda vê isso no teu dia a dia? Eu tenho a sensação de que sim, a gente hoje em dia explica bem menos o que a gente faz, assim, tem um entendimento muito maior, né, da importância de fazer outros estudos, mas muito talvez pela questão do mundo ético em relação aos testes em animais. Né? Acho que quando veio a questão, né, de abolição dos testes em animais, a gente não precisa desse tipo de teste, as alternativas são os testes em laboratório. Né? Então, trouxe essa relevância, não, a gente precisa testar em laboratório, e eu sempre digo que precisa trabalhar em conjunto, né? Os testes em laboratório com os testes clínicos, né? Caminhando, um trazendo uma informação com o outro, a gente realmente traz uma informação robusta, consegue desenvolver produtos de melhor qualidade que vão chegar para o consumidor. E tu falaste também, e eu fiquei com essa curiosidade, vocês atendem setor cosmético, farmacêutico, mas também pet. Qual é a diferença desse mercado, se é que existe alguma diferença na escala ou no atendimento? Vocês têm que fazer processos diferentes e a lei é diferente para o mercado pet?
Sim, ótimo ponto. Acho que a primeira diferença é o tipo de célula que a gente vai usar, né? Então, em vez de usar células humanas, a gente vai usar as células caninas, por exemplo. Claro que aqui, né, de novo, são formas de isolar essas células de uma forma ética, né? Então, não tem nenhum tipo de banimento em relação a isso, né? São células que foram isoladas com também termo de consentimento relacionado. Mas a Anvisa, nesse sentido, ela está mais avançada do que o MAPA. Né, quando a gente fala em termos de legislação para produtos PET, a gente ainda tem que conversar muito mais com o MAPA para Que explicar é os o benefícios. Ministério da Agricultura que aprova isso. Isso, exatamente. Produto PET e veterinário está relacionado ao MAPA, Ministério de Agricultura e Pecuária, e ali a gente está tendo ainda mais tempos de discussões, de demonstrar o que são esses estudos, o que eles estão trazendo de informação para a gente ter, né, acho que mais entendimento e confiança. E aí, no setor PET, o que são itens de alimentação, são itens de aplicação? O que vocês já fizeram no setor PET? Boa. Para PET, a gente trabalha principalmente no universo de uso tópico, né? Então, a gente vai estar falando, por exemplo, de shampoos que são voltados. A gente tem muitas raças de cães com dermatite atópica, né? Então, tem vários lançamentos voltados para esse tipo de condição, né? Então, a gente desenvolveu um modelo de dermatite atópica canina no laboratório, porque a gente vai simular justamente isso e ver qual produto consegue melhorar esse tipo de reação que os cães têm e vão ter uma necessidade melhor, né, de tratamento. Então, esse é um exemplo, né? A gente vai estar trabalhando também com a parte de barreira e hidratação, diminui, né, potenciais inflamações relacionadas. Então, sempre nesse universo tópico. E tem a mesma regra que tu me contou antes, Viviana, que daqui a pouco se o item que eu coloquei ali no meu cachorro, no meu caso, 4, né? Eu tenho 4 cachorros. Então, assim, se eu coloquei um ali e falou, olha, é um shampoo ou é um creme que não causa isso, ou que evita. Se está escrito na embalagem, ele tem que ter passado por essa testagem que vocês vão fazer com o produto também. Também tem que passar por esse tipo de testagem. Bem, uma última questão que eu queria te perguntar, que tu falaste, e eu fiquei com curiosidade, tenho certeza que o nosso público também ficou. Tu falaste dos modelos Organ on a Chip, e eu queria pegar no final agora também para explicar um pouco isso, porque certamente as pessoas, então tu coloca num computador, mas como é que é? Tu tem as amostras ali, tu coloca tudo junto, como é que é feito isso? Acho que essa é uma das grandes ideias das coisas novas que nós estamos fazendo agora. E eu queria te perguntar como que é feito isso, quanto tempo vocês demoram para fazer esses processamentos, esses testes, de quais recursos vocês precisam para desenvolver essa tecnologia? Boa. Então, essa é uma tecnologia que a gente começou a desenvolver em 2025, né? O chip que eu falei, ele é um chip físico, né? E a gente vai ter compartimentos reconstruindo órgãos. Então, a gente consegue colocar o intestino ali com todas as suas complexidades e também o fígado, nesse caso que a gente está desenvolvendo. E ele é conectado a um sistema de microcirculação que simula os vasos sanguíneos, para realmente ter, né, capacidade de modular a questão de tomamos um nutracêutico, foi metabolizado no intestino, depois passou no fígado, mas o que isso acaba sendo disponível... Faz igualzinho faria numa pessoa. Exatamente. É essa o objetivo, né? Tu conseguir modular em laboratório apenas, né, os mesmos tipos de órgãos e a mesma forma de metabolização. E tu faz uma vez isso, tem que fazer muitas vezes, como é que funciona? A gente precisa, né, primeiro demonstrar para um medicamento ou para um nutracêutico chave, né, que é esse processo que a gente tem desenvolvido ao longo desse ano, para depois conseguir demonstrar isso para novos produtos. Então, realmente é um processo de pesquisa mais demorado, né, a gente está falando aí, né, de já 1 ano de desenvolvimento e que precisa contar, né, a gente tem tanto parcerias com outras startups que trabalham nesse universo de impressão tridimensional, de desenho, né, desses sistemas que são complexos, mas também com a universidade, né, em como que a gente consegue conversar tudo isso e gerar inovação. Porque no final das contas vocês têm que ter fornecedores, outras empresas para, aspas, montar esse chip, para fazer a idealização desse processo, é isso que tu tá dizendo? Isso, a gente buscou não fazer tudo internamente, né? A gente busca por bons parceiros e a gente sendo também um bom parceiro nesse sentido, para juntos desenvolver tecnologia. Que legal. Bibiana, como é que as pessoas conhecem um pouco mais de vocês, onde que elas podem acessar e como que elas podem contatar se daqui a pouco alguém assistiu ao programa ou ouviu o programa e fala,
Tá, eu gostei, mas eu quero ver vocês testarem, eu quero ver um vídeo de vocês testando, eu quero ver como é que vocês fazem isso no dia a dia, como é que faz para entender um pouco mais do trabalho de vocês. Maravilha. Então, todo esse universo do nosso laboratório, inclusive bastidores, a gente tem vídeos semanais no nosso Instagram, que chama Núcleo Vitro. Então, lá tudo junto. Lá a gente tem bastante informação. Além disso, tem o nosso site, que tem o nosso portfólio completo. São mais de 50 metodologias que a gente tem de estudos, mais de 6 modelos de pele equivalente. Então, traz muito mais detalhe em relação à pesquisa que é realizada. E também, através, né, do LinkedIn, né, e da minha própria página, como Bibiana Matti no LinkedIn, eu também conto bastante sobre o nosso universo, o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo. Tu já deu uma pista que vocês estão trabalhando nesse sistema do chip, mas eu queria te perguntar, como um leigo, como alguém que não é da área, o que vocês estão sonhando e como tu falaste, né, vocês dependem de uma cadeia para quase tudo que vocês fazem, de pessoas, de recursos, de tecnologias. O que vocês estão sonhando para esse aniversário de 7 anos de vocês agora, para esse ano que está iniciando aqui no mês de fevereiro já? Legal. O nosso próximo passo é cada vez mais trazer os diferentes órgãos humanos para um mesmo chip em laboratório. Então, a gente quer realmente simular a complexidade que a gente tem no corpo humano em um chip de laboratório. Então, eu comentei com vocês, né? A gente está falando de 2 órgãos nesse momento, mas a gente quer adicionar um terceiro. Queremos adicionar primeiro a pele, depois a gente pode adicionar o coração, o pulmão e cada vez... E abre infinitas possibilidades, né? E acelera muito o processo de pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, né? A gente quer trazer isso com cada vez mais celeridade para as empresas, para que a gente também tenha mais celeridade de chegar a novas opções seguras e eficazes para o consumidor. Muito bem, Bibiana Matti, ela é fundadora e diretora da Núcleo Vitro, e ela vem falar da Núcleo Vitro, mas também da pesquisa, de como isso está no nosso dia a dia, a gente nem sabe, que nem a gente falou, né? Gente que viu ali no TikTok o vídeo da fulana, mas foi testado, mas foi avaliado. Foi avaliado por quem? Pela Núcleo Vitro. Pode ter sido pela Núcleo Vitro também. Obrigado pela tua vinda ao estúdio mais uma vez e sucesso para ti ao longo desse ano, Bibiana. Eu que agradeço. Foi um super prazer contar sobre pesquisa, biotecnologia e a Núcleo Vitro aqui com vocês. Eu convido tu para acessar o site da Núcleo Vitro, também o Instagram, e também para nos seguir, se tu não segue, compartilhar esse episódio. A gente vai falar mais de tecnologia esse ano, a gente vai falar mais de ciência esse ano, e se Deus quiser a gente vai falar mais de integração entre universidade, pesquisa e desenvolvimento de novos negócios. Tá bem? Toda quinta-feira ao meio-dia, um novo Radar de Inovação.